De volta com a Educadora Entrevista, eu converso agora com a irmã Regiane Cristina. Irmã, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, queridos irmãos, irmãs, telespectadores da Educadora. Que bom estarmos juntos nesta semana, nós estamos numa semana missionária, né? A pedido do Padre Pedro, no santuário, e para nós é uma grande alegria estar aqui, né? Também com todos vocês, muito obrigada. Também com a irmã Daiane Aparecida, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, gratidão também ao Luciano, a todos vocês que nos assistem, que estão nos escutando, graça e paz. Bom, inicialmente falar um pouquinho, né, da estrutura, né? Vocês são irmãs missionárias da Infinita Misericórdia de Deus, da cidade de José Bonifácio, né, que pertence à Diocese de São José do Rio Preto. Falar um pouquinho da estrutura da ordem, né, para quem não conhece, entender um pouco. Sim, nós somos uma congregação missionária, né, de vida ativa, né, porque tem dentro da vida religiosa a vida contemplativa, que são as irmãs de claustro, né, que doam a vida para Deus pela oração, né, pela oblação da vida ali dentro, né, dos conventos. E temos a vida ativa, que é o nosso modo de viver, né? Então nós também temos os horários de oração, a liturgia das horas, né, como vida religiosa, mas trabalhamos com o povo, né? Trabalhamos no meio das pessoas. Como assim? Trabalho de evangelização, né? Nós também trabalhamos dentro do nosso carisma, que é a misericórdia infinita de Deus, nós trabalhamos a cura interior, o ministério de oração por cura interior, né? Que é onde nós ajudamos as pessoas a serem curadas dos traumas, né? A pedirem a Deus, a buscarem em Deus a cura, né? Dos traumas, desde a infância, de mágoas, né? De coisas que atrapalham o nosso interior, e atrapalhando o interior também atrapalha por consequência toda a vida da pessoa, né? Então nós trabalhamos muito nisso, a pastoral da escuta, né? Atendimentos individuais, fora outros projetos também de evangelização, grupos de oração e tudo mais, mas tudo voltado para o ministério de oração de cura interior. Perfeito. E, né, dentro das ações, como a gente coloca a questão missionária da missão, tem essa questão de buscar outros espaços para a divulgação do trabalho, para levar esse trabalho. Sim, sim. Geralmente, né, nós vamos em missão, né, bastante às comunidades, né, para estar conduzindo momentos assim mesmo, né, Luciano, de cura interior, né, onde a gente expõe alguns temas, por exemplo, a importância do perdão, né, e tudo mais, e são muitas pessoas que se identificam, né, com aquilo que está sendo falado, sempre dentro, né, do Evangelho de Jesus, as curas que Jesus fazia, né, e tudo mais. Então, é muito bonito ver como que os corações se abrem, né, e as curas até hoje acontecem, né, irmã? Então, muitas vezes a gente às vezes fala assim, né, nossa, Jesus curava, Jesus cura, Ele continua curando. E muitas curas a gente já viu, cura física acontecer depois da cura interior. É muito interessante isso, né? Então, ver como que muitas pessoas realmente, foram curadas fisicamente depois de serem libertas de um trauma, por exemplo. Então, isso é muito interessante, né, irmã? E de fato, não é uma ação contínua, não é? E que de fato se aproxima, eu acho que do princípio mais básico do que a gente vê do cristianismo, né? No sentido de o que Jesus fazia, peregrinava, pregava e curava. Sim. Né? E muitas vezes hoje a gente vê um discurso que se distancia tanto disso com relação à fé, né? E que prega outros valores que você fala assim, olha, tá, mas em que momento Cristo estava pregando isso? Sim. Sim. E por essas orações, Luciano, assim, a pessoa ela sente muita presença de Deus, né? Como que Deus sempre esteve ali, é muito emocionante até na hora da oração em si, né? A pessoa ouve Jesus, né, falar, porque, por exemplo, dentro do ministério de oração, o Espírito Santo age, aquilo que a gente chama de palavra de ciência, né? Então é algo que só Deus e a pessoa sabem. E muitas vezes Deus fala ao nosso coração, né? Nós que estamos ministrando a oração. E aí às vezes até a pessoa se assusta, né? A irmã agora há pouco teve uma experiência dessa, a pessoa fala, mas como que a senhora sabia disso? Nós não sabemos. É o Espírito Santo que a gente ouve no coração. Ele te conhece. E aí a pessoa fica muito
tocada com a presença de Deus desde sempre, né, na vida dela. Até, se possível, irmã, contar um pouquinho o testemunho que ela teve agorinha, né, agora há pouco. Eu achei interessante até o senhor citar sobre isso. Antes de nós virmos para cá, nossa madre olhou e falou assim: irmãs, o nosso carisma é esse, o que o senhor disse. O que Jesus fazia? Jesus, ele tocava as pessoas. Jesus, ele ia até a multidão e curava. Hoje as pessoas precisam disso. Então, o que o senhor disse, muito importante, de ir até as pessoas, escutá-la, olhar nos olhos, estar presente. Como a irmã disse, hoje pela manhã, a gente teve algumas visitas nas casas, e inclusive a gente volta muito, né, como o carisma é cura interior. Então, Jesus, ele já faz da forma mesmo para tocar o coração, né? Corações endurecidos que diante dele se abrem. E Jesus colocava, deu uma palavra, só uma palavra Jesus colocou. E eu disse a palavra e a pessoa já abriu o coração, né? Veio o choro. E Jesus foi dizendo toda a vida da pessoa. E o que a irmã disse, não somos nós, somos usadas por ele. Mas até é ele. Perguntou para a senhora. E até perguntou, irmã, mas como que a senhora sabe? A senhora nem me conhece. E eu falei, não, eu não, mas Deus sim. Deus conhece teu interior, ele sabe quem é você. A irmã não conhece. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver as curas acontecendo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Deus está tão distante. Não, Deus está aí com você. Às vezes você que não está percebendo a presença, Ele está aí, Ele está vendo. Eu vejo principalmente nos momentos de tribulações, ao qual muitas vezes a nossa vista fica escura, né? Cadê Deus? Onde está Deus? Ele está aí, você não está vendo Ele. E é nessas horas, nos momentos de oração por cura, que Deus mostra para a pessoa que estava ali no momento da dor. Então isso é muito gratificante. E a paz, Luciano, que a pessoa fica depois. Percebe pelo até o semblante da pessoa muda. Então isso é muito interessante. Com sede aí na cidade de José Bonifácio, quantas irmãs? Nós somos ao todo 15 irmãs, né? 10 irmãs de votos já perpétuos, né? Já formadas. Temos uma juniorista que é de voto simples, né? E o restante são noviças e postulantes, né? Ao todo somos 11 irmãs, né? E o restante são as que estão se preparando. E como é a questão desse chamado, irmãs? É uma questão também... E hoje a gente vê, sempre fala muito da questão vocacional, não é? Como é que foi para vocês? Eu costumo dizer que o chamado ele é muito pessoal e particular, né? Nós devemos entender uma coisa, todos nós temos um chamado. Ou a vocação matrimonial, ou o sacerdócio, ou a vida religiosa. Se nós não descobrirmos a nossa vocação, a gente não é uma pessoa feliz, né? Principalmente nós que saímos em muitos lugares, pessoas de 70 anos, nossa irmã, lá na minha adolescência eu senti o chamado à vida religiosa. Não fui, porque muitas vezes os pais não permitiram. Me casei, sou infeliz até hoje e a vida religiosa ainda está dentro de mim. Então isso assim, quase em todos os lugares que nós vamos, né? Essa importância de perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque nós não estamos aqui aleatoriamente. Te criei, vou te jogar ali, e você não tem uma missão, você não tem uma vocação. Não, você tem. Então, o importante é descobrir. E eu vejo muito que é muito particular, porque Deus, ele dá sinais. Né? A minha mãe sempre dizia assim, você sempre foi diferente, desde criança. Então, assim, Deus vai dando sinais ao longo da caminhada e a pessoa que tem a vocação, ela vai sentindo. No meu caso, Luciano, eu sempre tive tudo, mas algo faltava. Era como se tivesse alguma coisa ainda que não estava faltando. E quando Jesus me chamou, né, que eu olhei e falei, peraí, tem algo faltando. Quando ele me chamou e quando eu aceitei a minha vocação, pronto, acabou, preencheu. Era aquilo que faltava. E com a graça de Deus, porque eu vejo que a vida religiosa ela já existe há mais de 2000 anos. E quando você é chamada, você tem que adentrar a vida religiosa. Você vai se formando nela. E Deus, com a graça dele, não é que ele te chama e te deixa sozinha, não. Ele vai te formando. E cada vez mais que você vai se formando, mais você vai tendo a certeza da vocação. E é o que eu disse para o Senhor. Quando a gente acerta na vocação, a gente consegue ser até um ser humano melhor, porque a gente está naquilo que Deus preparou para cada um de nós, que é o nosso chamado.
Mesmo com as dificuldades, né, Mar? Quando a gente vê a vida de alguns santos, não é? Eles se colocam em alguns momentos tão difíceis, não é? E só que a vocação chamada é tão forte que aquilo se torna leve. Sim, exatamente, essa é a palavra, né? O amor de Deus e o amor a Deus, né? O amor que Deus tem por nós, que nós nos sentimos profundamente amados, né? E por isso a gente responde, né? Corresponde a esse amor. E o beato Charles de Foucault, ele falava muito isso, né? Ele era francês também, ele falava muito isso. No momento que eu me descobri amado por Deus, eu entendi que eu só poderia amá-lo também. E tanto que ele doou a vida dele também, né? Para ser religioso e tudo mais. Então, o amor de Deus, ele é muito maior do que as dificuldades que existem, sim, como existe na vida matrimonial, né? Como os desafios existem, as tribulações existem, né? E a gente sorri, a gente chora, tudo isso é normal, nós somos, né, seres humanos, só que o amor de Deus é muito presente, é muito vivo, né? A gente estava conversando sobre o Deus vivo, né? Então, o Senhor, ele se faz muito presente, né? Então, o amor dele supre tudo, né? Não é algo mágico, não é, né? Não é um passe de mágica, mas é algo que nós sentimos o amparo dele, o auxílio dele, que nos ajuda a superar as dificuldades, né? Então, por amor a ele, parece que você tem força para passar por aquilo, né? Como se você tivesse o desejo de provar para ele também que você ama ele, né? Então, aquelas dificuldades que se apresentam acabam se tornando para nós isso. Não é porque eu aceitei a vocação que tudo se resolveu magicamente, né? Eu vou ter todos os desafios de levar essa vocação. Sim, tem todos os desafios, né, que se apresentam. E as tribulações, até com a nossa família, né, e tudo mais. Mas é lindo ver o agir de Deus, né? Ver como que Deus, quando Ele quer, Ele vai providenciando. Eu me lembro que eu tenho, graças a Deus, 23 anos de convento, né? Eu entrei com 18 anos, hoje estou com 41. Então, eu me lembro que teve uma época, eu já tinha professado os votos, e teve uma época que meu pai ficou muito doente, somos só meu irmão e eu, né? E minha mãe, né? Mas minha mãe também, meus pais já são idosos, e eu me lembro que ficou muito difícil em casa. E chegou um momento que eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, o Senhor está vendo que não tem quem ajuda a cuidar. Ou o Senhor dá um jeito, o Senhor providencia. Falei assim com Jesus, ou eu vou ter que voltar para casa, né? Porque como que eu vou deixar? E olha, eu até me emociono só de lembrar. E Deus foi providenciando, por isso que eu falo do agir de Deus, né? Pessoas que são mais do que irmãos de sangue, né? Porque existe a família de sangue e existe a família do coração. Pessoas que foram elas mesmas se colocando à disposição, sem a gente pedir. Olha, Dona Maria, você precisa ficar com o seu Zé no hospital. E foi assim, né? Pessoas da comunidade, da igreja, que foram se dispondo. Então a gente vê quem que tocou no coração dessas pessoas, né? Porque eu não disse isso para ninguém, só ele sabia. Quem tocou no coração dessas pessoas para elas mesmas, sem precisar pedir, né? Para elas mesmas se disporem. Então, são situações que a gente vai vendo o agir de Deus, né? Falei, então o Senhor me quer, tá certo, o Senhor me quer aqui mesmo, então, né? A gente vai vendo Deus agir. E tenho perguntas aqui dos espectadores, né? Falar um pouquinho aqui da Ana Maria Passos, que pergunta duas coisas, né? Primeiro, como funcionam as missões, né? Se vocês são convidadas, não é? E depois ela pergunta justamente dessa questão, né, dos traumas da infância, né, se é possível uma cura, né, mediante o carisma e essa invocação do Espírito Santo. Sim, sim. As missões nós somos convidadas, né, geralmente, ou algum grupo de oração nos convida, ou o próprio sacerdote, né, às vezes nos convida. E nós vamos, né, para grupos de oração, vamos para retiros durante o final de semana, vamos para a semana missionária, aí depende da comunidade, né? O que a comunidade pedir, nós vamos sim. E sim, é possível a cura acontecer através, né, da ação do Espírito Santo nos momentos de oração, nos momentos de grupo de oração. Às vezes através de uma canção, né, acontece a abertura do coração ali, acontece a cura interior, né? A pessoa consegue tirar de dentro de si aquele trauma, entregar para Jesus, né? Acontecer ali uma
liberar o perdão ali, né? Já aconteceu muitas vezes em momentos de retiro, né? Até, inclusive, nós queremos aproveitar, Luciano, para convidar. Sim. Hoje, às 7h30 da noite, na Capela Nossa Senhora Aparecida, nós teremos um momento, né? De cura interior. Será conduzido hoje, gente. Vocês vão ver lá, a gente toca. Não sei se podemos dizer que toca, mas, né? Vocês vão ver lá. A gente se esforça, né? Vou tocar, cantar. E amanhã é uma noite mariana. Amanhã, assim, hoje também, mas amanhã, sobretudo, eu gostaria de convidar todos que puderem estar no santuário à noite, às 8h da noite, porque é uma noite mariana, nós temos uma dinâmica de oração de cura interior com Nossa Senhora que é fantástica, né? Inclusive, nós estivemos na Santa Casa ontem e uma das enfermeiras, né, esteve falando com a gente lá, até um abraço para Marília, e ela deu um testemunho de um desses momentos com a Virgem Maria, né, que é um momento de cura interior. Eu não vou contar para que você possa vir e participar, mas é assim, é surreal o que acontece, né? Ver como que o Espírito Santo, através do amor de mãe de Nossa Senhora, age também para curar os corações, e são traumas de infância que são curados, né? E muitas graças a Deus que nós temos mesmo já, né? Como testemunhar, porque são muitas pessoas que já foram tocadas por Deus, né? Através do amor materno de Nossa Senhora nessa dinâmica. Então, hoje é cura interior lá na Capela Nossa Senhora Aparecida, 7h30 da noite. Amanhã, noite mariana. E depois todas as noites, né? Até sexta-feira no santuário. As irmãs ficam a semana toda aqui com essas ações. Também é interessante, não é, quando se fala dessa questão do convite. Então, quem convida está fazendo de fato esse papel, sente a necessidade Sim. de vocês aqui. E a questão também de ir aonde se faz necessário, né? Acho que também tem esse Sim. perfil. Sim. Tenho certeza que vocês têm uma agenda cheia nesses convites. Tem bastante. Graças a Deus. Vocês falavam de 15 irmãs aí, às vezes vocês nem se encontram, né? Porque não vão todas juntas, né? Vocês se dividem para as missões. Isso, dividem, né? Agora mesmo nós estamos aqui, mas tem as nossas irmãs que ficaram, tem missão em outras cidades, né? Então elas vão também. E é assim que a gente faz, né? Igual agora, por exemplo, às vezes acontece da gente chegar, ficar só algumas horas em casa e já sair, né? Porque é a missão, né? O nosso carisma é levar o amor de Deus mesmo, né? É a missão, então. Exatamente. Casa é só um ponto de referência. Só. Muito bom. Também, não é? Quando se pensa que a Ana Maria é uma pessoa que com certeza foi tocada, né? Tem um depoimento nesse sentido, e agradece e diz que vai acompanhá-las aí todas as noites, se possível. Que bom, Ana Maria. Dentro dessa semana de oração. E eu acredito também isso, né, dos laços que se formam nessas ações, né, o quanto de pessoas tocadas, e se mantém em contato com essas pessoas, como é que essa rotina... Sim, é a nossa família do coração, a gente fala, né? Gigantesca essa família. Gigantesca, Luciano. Graças a Deus, se tornam nossos irmãos, né? Não só amigos, mas se tornam nossos irmãos. E é tão bonito ver a gratidão que as pessoas têm para com Deus, né? E para com os instrumentos de Deus também, né? Que as pessoas se tornam realmente a nossa família do coração. Né? São pessoas que a gente vai criando mesmo vínculos, né? E o mais importante, assim, o mais belo de tudo é ver como que a pessoa se reaproxima de Deus, reencontra a fé, né? Volta para Deus, volta a praticar a fé, porque às vezes até ia, mas era uma coisa muito fria, né? Uma coisa muito distante. E a pessoa, ao ser curada, né, irmã? A pessoa volta, né, a viver com Deus assim de uma forma que a gente fica emocionado de ver. Rogério, parabenizando aqui pela presença das irmãs e pelo trabalho realizado. A gente falava aqui, né, nos blocos anteriores a respeito de vocação e dessa dedicação. E ele pergunta, né, em momento nenhum surge dúvida? Cansaço? Sim, cansaço sim, Rogério. Mas dúvida, não. É muito interessante, né? Parece que é até meio contraditório. Sim. Mas em Deus é assim que acontece. Cansaço sim, né?
Porque existem momentos de tribulações, né? Existem momentos de permissões de Deus para purificar, né, a nossa alma e tudo mais. Então, existem momentos, sim, de cansaço. Mas dúvida não, porque a voz de Deus, ela é tão forte. Santo Agostinho fala que é algo que faz arder a nossa alma. E é bem isso mesmo, né? Santo Agostinho acho que foi o que mais conseguiu se expressar, né, sobre o chamado de Deus. E ele diz assim: Senhor, tu gritaste, Senhor, dentro de mim e rompestes a minha surdez. Né? Eu ouvi a tua voz e meu coração ardeu pela tua paz. Santo Agostinho fala isso. Então, isso não deixa dúvidas em nós, né? Agora, cansaço sim, até por isso que nós contamos com as orações de vocês, né? Porque nós rezamos por vocês, nossos irmãos, todos os dias, né? A gente reza pedindo a Deus a bênção sobre a vida de vocês e também contamos com as orações de vocês. Porque existe sim um cansaço próprio, físico, existe um cansaço sim emocional, né? Até porque não só pela correria, né, das missões e tudo mais, mas pelas próprias tribulações da vida, enfermidades e tudo mais, né? Que acontece com a gente também por ser humano. Então, isso, acho que deu, não sei se eu consegui me expressar, mas acho que deu para entender, né? Cansaço, sem dúvida, não. Porque é justamente isso, né? Quando se pensa, é um processo, lógico, né? Todo mundo tem seus dias bons e seus dias ruins. Sim. Né? A gente tem alterações simples na nossa dinâmica. A pessoa com fome já fica alterada. Né? Quem tem crianças em casa vê isso, né? Tá na hora do sono, já sabe, né? Não tem fala mais comum de mãe assim: não dormiu ainda. É verdade, né? São verdade. pequenas coisas que já alteram o humor, né? Imagine isso, né? Você está em missão, você vê o sofrimento e a dor das pessoas, né? Você vê sim e contemplar esse caminho de cura, né? Mas também observar situações em que a cura não vem, né? Sim. E que não é por falta de fé, Não. né? Porque chegou o momento da despedida e da partida, Sim. ou porque a pessoa precisa vivenciar aquele momento de dor, Sim. sabe-se lá por quê. Sim, um mistério de Deus, né? Isso é um Um mistério. mistério de Deus. Eu me lembro de uma mãe que eu cheguei um dia para a igreja, né, no atendimento, e ela tinha perdido um filhinho de 1 ano e meio num acidente, né? E ela estava olhando para o sacrário e ela brigava muito com Jesus, né? E eu cheguei assim, eu lembro que eu cheguei, eu olhei aquela situação, falei: meu Deus, porque você entende a dor de uma mãe também, né? Mas existe um mistério de Deus, igual, né, você colocou. Falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu lembro que eu olhei para Jesus no sacrário também e falei: o que eu vou falar? Aí Jesus me falou assim, o coração, eu ouvi a voz dele dentro de mim, ele disse assim: deixa ela falar. Fala para ela falar para mim tudo que ela tiver vontade. Né? E eu disse isso para ela. E foi quando ela começou, daquela briga que ela estava com Jesus, de repente, tem uma música do Padre Zezinho que fala: briguei com Deus, mas acabei no colo dele. De repente, foi lindo de ver como que, durante aquela conversa que ela foi tendo com Jesus, quando ela começou a perguntar para ele: por que o Senhor não me ouviu, tudo mais, né? Por fim, ela acabou pedindo para ele: tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Então, nesse momento aí, eu ouvi Jesus de novo dentro do meu coração. Jesus falou: agora fala, né? Aí ele foi colocando as palavras e tudo mais, né? E a cura interior aconteceu ali. Então, também tem muito disso, né, Luciano? A gente tocar na dor das pessoas e sofrer com elas, porque muitas vezes é isso que Deus pede para nós, né? Simplesmente você estar ali. Outro dia até uma moça também que aconteceu, infelizmente, a morte também de uma outra criança, que eu falo que isso que é o mais doloroso, né? E ela estava com a gente no plantão de oração na hora, recebendo oração, recebeu notícia ali e tudo. O que a gente pôde fazer? Chorar junto, estar ali e falar: olha, filha, irmã, por que Deus deixou? A gente olhou nos olhos dela e falou: nós não temos essa resposta para te dar. É um mistério, né? Mas a única coisa que a gente sabe é que Deus, se Ele permitiu essa cruz, Ele vai dar força para vocês. E outro dia a gente estava no atendimento também, era um dia de plantão de oração, ela chega lá. Aí ela chegou e falou assim, até a irmã Eliane que estava junto, ela chegou: só vim dar um abraço nas senhoras. Muito obrigado por as senhoras estarem com a gente naquela hora, como que foi importante. Então, quer dizer, a gente não conseguiu, na nossa fraqueza, né? Vamos dizer assim, é um mistério de Deus mesmo. A gente não conseguiu impedir que aquela morte acontecesse, mas Deus estava ali,
segurando eles naquele momento, né? Então a gente vive muitas experiências dessas também. A gente vê muita cura acontecer. Só que a gente também participa muito da dor das pessoas, né? Mas o mais importante é saber que Deus sustenta em tudo. Exatamente. Até porque tão importante quanto a cura é o conforto, não é? Sim. E porque uma das verdades mais absolutas que nós vivenciamos é que todos nós vamos partir um dia. Sim. E é muito assim, importante lembrar que não é só a cura do corpo, mas a cura da alma muitas vezes, né? Não é só chamar pela cura do corpo físico, não, você tem uma alma. Então, às vezes, a cura da alma é o quê? Morre em paz e sua alma se encontra com Deus. Exatamente, né? Até porque acho que também a gente vive uma época, né, de corpo físico aparentemente saudável, né, mas com a alma... Mas com a alma. E isso a gente percebe nos olhos, né? Eu gosto sempre de falar, irmã, também, que nós que temos esse carisma de cura interior, a gente gosta muito de olhar nos olhos das pessoas, porque os olhos são as janelas da alma. Né? A gente olha no olho, a gente já sabe se está bem aí interiormente ou se não está, né? Então, os olhos refletem muito o que está dentro. E que muitas vezes é isso que o Senhor disse e partilhava. Muitas vezes o que está fora não é o que está dentro. E hoje a gente vê, né, um mundo dessa forma, doente por dentro. Vamos repetir o convite para hoje e para amanhã, com os horários e locais? Hoje, então, às 7h30, né? Na Capela Nossa Senhora Aparecida, uma noite de cura interior. E nós vamos nos esforçar, né, irmã, para tocar e cantar hoje à noite. Então, vocês estão convidados a participar conosco. E amanhã, uma noite mariana, às 7h a Santa Missa. E logo após, uma noite mariana, que nós recomendamos, né, irmã? Sim, venham participar conosco. E depois, todas as noites, né? A quarta-feira também, às 7h a Santa Missa. Depois, uma noite também especial, né? De grupo de oração. Sempre voltado para o Ministério de Cura Interior em temas diferentes, né? Então, é importante participar. Não é que é toda noite a mesma coisa, não. A cura interior é muito ampla, né? Então, cada noite nós vamos trabalhar um tema diferente. Então, só hoje aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida, 7h30. A partir de amanhã, todos os dias, terça, quarta, quinta, nós temos às 7h a Santa Missa e depois sempre uma noite, né, de pregação, de oração, voltada para a cura interior. E na sexta-feira, só o Alencar me ajuda a lembrar certinho o horário da procissão, né, luminosa, às 7h. É isso, né? E depois a Santa Missa em louvor ao Senhor Bom Jesus. E lembrando também, Luciana, que nós estamos com os atendimentos, né, na parte da tarde, os atendimentos particulares. Então, quem desejar um atendimento particular é só procurar a secretaria lá com o Padre Pedro, deixar o seu nome para agendarmos. E às 15h nós vamos nos reunir para a Hora da Misericórdia. Quem estiver lá conosco, né, também. Quem estiver conosco na igreja, nós vamos estar realizando a Hora da Misericórdia, que é uma hora solene, né? Jesus disse que às 15h todas as graças que seriam pedidas e que, se assim fosse também da vontade dele, seriam alcançadas. Então, nós convidamos vocês também para rezar conosco essa hora sagrada, que é a hora da misericórdia. Podemos encerrar com música, então? Sim. Com uma palhinha? Pode ser? Uma Pode. canção? Por favor, então. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não